Só para começar, queria te agradecer por estar aqui com a Obrigada eu, gente, né? nós É somos uma um honra te só, né? receber. É isso aí. E novamente estamos aqui, eu e a Pri, para receber vocês, porque, como diz o Jone, essas aulas mudam vidas. É verdade. E, e ele é prova viva disso, porque ele agora teve o acidente, né? Para quem ainda não sabe, ele mandou um e-mail aí e ficou o e-mail pela metade. Quando nós tivemos o temporal em Porto Alegre em janeiro, a casa dele destelhou um pedaço lá da garagem, enfim. E ele resolveu subir com o pessoal para arrumar o telhado. E ele caiu do telhado numa altura de 3,5 metros, aproximadamente, de bunda no chão. E então ele fraturou dois ossos da bacia e o sacro. E então agora ele está num processo de evolução, ele está em casa, está super bem dentro das limitações, né? Ele segue sem poder botar os pés no chão por mais uns 15 dias ainda, mas ele já está fazendo fisioterapia, ele está andando na cadeira de rodas, zanzando pela casa dele enlouquecidamente, e depois, daqui uns 15 dias mais ou menos, ele vai estar já no andador. E aí ninguém mais segura o homem, né? Então, tá super bem. Agora, só para deixar esclarecido para todo mundo que o homem tá voltando daqui a pouquinho para reassumir aí, porque assim, eu e a Pri, e a Luana, e a Bruna, a gente está dando 150%, a gente está dando o nosso melhor sempre, mas substituir o Jone é impossível, É verdade. né? Então, assim, por mais que a gente faça o nosso melhor, ele sempre vai fazer falta. E esse momento aqui, ninguém sabe conduzir como ele, É verdade. né? Então, logo ele estará aí com a gente, tá, doutora? Sim. Me Agora eu emociona. passo a palavra para ti, então, que tu é a dona da aula hoje. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Priscila. Obrigado, pelo Jone, por tudo que ele vem trazendo com essa informação dos frequenciais, né, para a vida da gente. Eu lá no passado, aí eu acho que desde 2009 que eu comecei a estudar sobre frequenciais. Então, o Jônio, grande incentivador, e que começou com tudo isso, depois doutor Marcondes, doutora Rosângela, e todos, né, veio a pós-graduação, veio a formação, veio a prática clínica do uso dos frequenciais, e entendendo que nós, como médicos, como terapeutas, como curadores, em última análise, precisamos informar o nosso sistema para que ele possa ficar mais organizado, e mais saudável. E eu sou Débora Balaguês, eu sou médica, sou especializada em endocrinologia e hormonologia. Aqui é um pouco do meu currículo, né? Que eu digo que é tanta coisa isso aqui, mas a gente precisa apresentar é pro forma. São várias das minhas formações, eu fiz faculdade na Universidade do Rio Grande, sou rio-grandina, e venho fazendo muitas formações, mas a minha área de atuação, a minha área do cotidiano é trabalhar com hormônio e principalmente com foco nas mulheres. Eu trabalho com medicina funcional integrativa há mais ou menos 20 anos, me especializei em endocrinologia e hormonologia, e acompanhando o avanço da medicina com as nanomoléculas, realizamos atualmente, nos últimos anos, microcirurgias de implantes hormonais, que nada mais são do que vias de administração que, através da nanotecnologia, conseguem entregar uma eficácia muito maior no equilíbrio hormonal do corpo humano. Com isso, eu já ajudei mais de 10 mil mulheres a emagrecer e equilibrar seus hormônios, tanto no climatério quanto na menopausa. Lembrando que o climatério é o primeiro momento de queda hormonal feminina, a partir dos 35 anos. Dos 25 aos 30 anos, nós estamos no apogeu do mundo metabólico hormonal.
e a partir dos 35 anos, então, começa a primeira queda hormonal e depois vem caindo a produção dos nossos hormônios, e ali entre os 48 anos, 48 anos aos 52, 55, numa janela estatística, as mulheres entram na menopausa, onde cai aí 90% da produção dos hormônios femininos, ovarianos, né? Ficam com a produção no suprarrenal. Eu venho me dedicando aí com a minha missão como médica de transformar o maior número possível de mulheres, trazendo um empoderamento em saúde, beleza e autoestima, unindo a medicina tradicional com a medicina integrativa, a medicina quântica, termo que eu denomino como a nova medicina. Então, vamos lá. Acho que eu estou meio atrapalhada aqui, eu pulei alguma coisa. Bom, a nossa conversa hoje, né, é sobre um paradigma. Hormônios fazem mal à saúde, pois existe muito mito em relação a essa palavra hormônio. Descubra como os maestros do corpo humano trabalham. Afinal de contas, gente, o que são hormônios? Hormônios são mensageiros químicos que comandam toda a homeostasia do corpo humano e são responsáveis por reparo, por restauro e por regeneração celular. Os hormônios são os diretores do corpo humano, são eles que controlam a ação celular e dizem o que vai ter que ser feito para cada célula. Lembrando que a célula é o operacional do corpo humano e nós temos em torno de 50 milhões de células, que são os soldados comandados por essa ação múltipla de diretores que, através dos receptores, levam a informação para as células o que deve ser feito. E o que são hormônios e o que não são hormônios? A gente acabou de ver um conceito sobre o que são hormônios. Hormônios trabalham com todo o restauro, todo o reparo, toda a remodelação do corpo humano, toda a reestruturação do corpo humano depende dos hormônios. Mas o que não são hormônios? É importante a gente entender para poder desmistificar aquilo que não são hormônios. Os hormônios são moléculas fabricadas dentro do corpo humano, em glândulas ou em fábricas específicas que recebem o nome de glândulas, por exemplo, a glândula tireoide, a glândula suprarrenal, a glândula hipófise, o pâncreas, os ovários, o testículo, isso são glândulas, são fábricas que fabricam hormônio dentro do corpo humano. Por isso que a endocrinologia é uma área especializada em endócrino, quer dizer, é de estudar essas fábricas de hormônios da parte interna do corpo humano. Então, hormônios isomoleculares são os hormônios fabricados pelo corpo, por isso que eles são iso, ou seja, são iguais a o corpo humano fabrica. Então, existem os hormônios que são da mesma constituição química daquela que é feita pelo corpo humano. Eles são chamados isomoleculares ou bioidênticos, ou hormônios naturais do nosso corpo. Os naturais são os produzidos pelas nossas glândulas, e os isomoleculares são aqueles fabricados com a mesma fórmula. E existem as substâncias hormônios símile, que é uma substância sintética que se assemelha ao hormônio. Por exemplo, o estradiol, que a gente está vendo aqui nessa formulação à esquerda, ele é um hormônio isomolecular, fabricado pelo corpo humano. E o etinilestradiol é uma substância hormônio símile, ou seja, é um remédio de hormônio. Obviamente, o estradiol, vocês veem que tem um desenho bioquímico, e ele se liga de uma forma muito bem encaixada ao seu receptor.
Agora, o etilneestradiol é uma molécula que tem uma modificação bioquímica, é uma molécula farmacológica que tem uma modificação bioquímica, e quando se atrela ao receptor, ela até se atrela ao receptor, se liga ao receptor do estradiol, porém, ela vai passar uma informação para dentro do ambiente celular completamente corrompida. Então, o etilneestradiol não é um hormônio. Agora, o estradiol é um hormônio. O nosso corpo necessita de hormônios para poder viver com equilíbrio e saúde. No entanto, as moléculas hormônio símile, elas não têm uma ação fisiológica positiva. São essas as moléculas que podem dar para-efeito. E isso causa muita confusão na cabeça das pessoas, porque tudo é colocado como se fosse um único saco, uma única coisa. O hormônio é misturado com um remédio de hormônio. Aqui, por exemplo, né, vamos dar um exemplo embaixo, a progesterona é um hormônio, é a fórmula bioquímica que está à esquerda. E a medroxiprogesterona é uma substância hormônio símile. A progesterona tem N funções benéficas no corpo humano, como a gente vai ver logo em seguida, enquanto que a medroxiprogesterona, que é uma substância hormônio símile, é algo sintético, não é igual ao que o corpo humano fabrica, ela pode causar parefeitos. Então, a progesterona natural, isomolecular, bioidêntica, ela tem vários benefícios para o corpo humano. Ela promove equilíbrio no balanço entre o estrogênio e a progesterona, fundamental para o corpo humano, principalmente para o corpo humano da mulher. Precisa ter um equilíbrio entre esses dois hormônios contrarreguladores. O estrogênio e a progesterona, eles são uma dupla que tem que caminhar sempre juntas para que a gente possa ter um equilíbrio hormonal feminino. A progesterona tem um efeito calmante, ela é ansiolítica, melhora a qualidade do sono, principalmente se a gente usar progesterona micronizada na hora de deitar, né, na hora de dormir. Ela equilibra os fluidos nas células, restaura os níveis de oxigênio celular, aumenta a queima de gordura, aumenta o efeito vasodilatador do estrogênio nos vasos. A gente sabe que o estrogênio é um protetor das doenças cardiovasculares, então protege as doenças vasculares e cardíacas na mulher no período da menopausa, por isso a sua grande importância de que ele seja reequilibrado nesse período, momento que começa a cair a produção desse hormônio. Ele aumenta a taxa metabólica, melhora a saúde do nosso couro, do couro cabeludo, protegendo a qualidade do pelo. Induz a progesterona, induz a conversão do estradiol para sua forma ativa, o estradiol 1S, que é uma forma protetora de hormônio. A progesterona também tem um efeito antidepressivo, a progesterona é diurética. Opa! Ela tem um efeito anti-inflamatório, diminui o LDL oxidado, ou seja, aquele colesterol oxidado, que é esse que é o colesterol perigoso, que pode entupir os nossos vasos, diminui a pressão sanguínea, então é por isso o seu efeito mais parasimpático, né? Ela é um protetor, a progesterona protege contra o câncer de mama, melhora a libido, previne a enxaqueca que está relacionada com o ciclo menstrual. A progesterona também aumenta a imunidade, promove a mielinização, então ela é muito importante para a prevenção das doenças neurodegenerativas, relaxa a musculatura lisa dos vasos e estimula a produção de novos ossos. Já as progestinas, que são hormônios símile, ou seja, são remédios de hormônio, que são como se fossem aquelas do Paraguai, são falsos, né? São uma linha sintética que não tem a ver com a formulação química que é fabricada no corpo humano.
Então, é importante a gente não confundir hormônio com substância hormônio símile. Essas substâncias hormônio símile sintéticas, elas, a progesterona, a gente viu tantos e tantos benefícios. Agora, se a gente usar uma progestina, que é uma substância sintética, ela faz tudo ao contrário. Ela pode dar acne, diminui o HDL, que é o bom colesterol, pode levar a depressão, a retenção hídrica, enxume, aumentar o apetite, a fome, né? Pode levar a insônia, irritabilidade, náusea, ganho de peso. E aqui, então, voltando para um outro hormônio, um dos grandes chefes aí no tratamento da menopausa, que é a testosterona. A gente tem que entender que a testosterona não é um hormônio masculino, mas é um hormônio que tem maior quantidade no corpo masculino. A média da testosterona no homem, ela deve estar entre 700 a 1.200, enquanto que na mulher, a mulher fica muito bem ali em torno de 75, 100, 150, quando está no momento da menopausa, que ela necessita de mais testosterona, até para poder converter parte da testosterona em estradiol. A testosterona, ela protege os ossos, diminui o excesso de gordura corporal, tem um efeito antidepressivo, aumenta a massa muscular, essa é bem conhecida, né? Hoje ela é usada tanto para homens, quanto para mulheres, como para idosos, como também para pacientes em UTI, para melhorar o drive, né, respiratório, quando a pessoa está com dificuldade respiratória. Ela foi muito usada aí no COVID para melhorar o desempenho da respiração, porque sabendo que o drive de todo pulmão depende de todo o arcabouço muscular. Ela é usada na sarcopenia do idoso, ela aumenta a força, aumenta o metabolismo, diminui a resistência à insulina, é muito importante no tratamento da pré-diabetes e da diabetes. Então, testosterona, ela eu digo que é o hormônio da vida, né? Porque ela dá uma energia muito grande, aumenta o foco, o poder de decisão, diminui a energia do medo, aumenta a libido, protege o cérebro, aumenta a energia, melhora a memória, protege o coração e melhora, como eu falei ali, o foco, o poder de decisão, e é fundamental no tratamento da diabetes e da pré-diabetes. Os benefícios do estradiol, que é um hormônio também da menopausa ali, que ele é um dos principais hormônios que começa a cair na menopausa. O estradiol é importantíssimo para a saúde do corpo humano, diminui a fadiga, diminui o LDL oxidado, então ele é fundamental para evitar as doenças cardiovasculares na mulher, no climatério e na menopausa, diminui a agregação plaquetária, então diminuindo os fenômenos embólicos, os fenômenos isquêmicos, protege as mulheres das doenças cardiovasculares, diminui os triglicerídeos, que são gorduras maléficas, melhora a memória, diminui a gordura abdominal localizada na barriga, que é uma característica da mulher quando a mulher vai entrando no climatério e na menopausa, pela queda do estradiol. Um dos sintomas ou sinais que começam a aparecer é um acúmulo de gordura abdominal. Previne a osteopenia e a osteoporose, porque o estrogênio, quando presente, ele induz a produção de uma substância que é chamada osteoprotegerina, que liga o rank com o rank ligante, e essa ligação faz com que haja uma inibição dos osteoclastos. Quando cai o estradiol, então não há mais uma produção adequada de osteoprotegerina, e essas moléculas, o rank e o rank ligante, passam a se ligar e estimulam o osteoclasto, que começa a comer osso, que é o que a gente vê como consequência a osteopenia e a osteoporose, com fraturas importantes, e às vezes a mulher, na realidade, ela cai porque quebrou o osso, e não quebra o osso e cai. Ela não cai e quebra o osso, ela quebra o osso e por conta disso ela cai.
Por isso, muito importante o uso do estradiol para prevenir as complicações do climatério e da menopausa. O estradiol, ele melhora o sono, aumenta o HDL, que é o bom colesterol. O HDL funciona como se fosse uma vassourinha para limpar as gorduras, tomar um pouco de água, as gorduras maléficas dos vasos. O estradiol é um antioxidante, né? Então ele vai varrendo os radicais livres, melhora a libido feminina. A ação dos receptores, é tão importante os receptores no mundo da medicina quântica, porque os receptores são compartimentos eletromagnéticos que têm uma frequência e que têm que estarem calibrados. E a gente tem a linha dos receptores quânticos que trabalham diretamente com a calibração e com o equilíbrio da ressonância dessas estruturas que levam os hormônios a se acoplarem e poder passarem a informação para o ambiente celular. A ação dos receptores dos hormônios esteroideus ovarianos, quer dizer, o estradiol, a testosterona e a progesterona, ela é sistêmica. Então, é importante a gente desmistificar que quando a mulher entra na menopausa, climatério, obviamente a gente aqui não está com foco na andropausa, mas o homem, quando entra na andropausa, começa a cair testosterona. Esses hormônios, eles não estão ligados unicamente com a atividade reprodutiva ou a atividade sexual, mas existem receptores desses hormônios espalhados no corpo todo. Então, nós temos receptores para estradiol, para progesterona, para testosterona no cérebro, no coração, na retina, então é importante para manter uma visão de boa qualidade, nos osteócitos, que são as células produtoras de tecido ósseo, nos músculos, uma das funções que começa a cair, as mulheres começam a ter perda involuntária de urina, por enfraquecimento do assoalho pélvico, está diretamente relacionado ao estradiol e ao estriol, que é um outro tipo dos estradióis, né? Eles têm receptores no fígado, nos rins, na pele e no sistema imunológico. Bom, é importante a gente entender a diferença entre a endocrinologia e a hormonologia. Embora as duas versem sobre hormônios, a endocrinologia é uma área do conhecimento que é especializada em usar essas ferramentas, os hormônios, para tratarem doenças. E a hormonologia usa essa mesma ferramenta para promover saúde. E a nossa área de trabalho, não é que nós não atuemos na endocrinologia. Obviamente, se tiver um paciente com problema de diabetes, com descontrole, já com necessidade de usar insulina, enfim, ou um paciente com hipotireoidismo mais grave, são doenças instaladas, nós vamos ter que atuar no campo da endocrinologia. Mas a nossa área principal de atuação no nosso dia a dia é usar hormônios para promover e restaurar a saúde, que é a hormonologia. Lembrando que hormônios, eles não funcionam sozinhos, eles precisam se atrelar a casas, a portas, que são chamadas dos receptores. Aí essa figura que a gente está mostrando, então a gente vê ali uma célula, né? O hormônio que está em laranjinha, aqui uma portinha, que é o receptor, e esse é o caminho normal, usual, habitual do hormônio, que é se atrelar, se ligar ao receptor. No entanto, na figura ao lado, mais à esquerda, na ponta, nós temos algo na cor verde que se liga ao receptor e deixa o hormônio lá em laranja solto, não consegue se ligar àquele receptor. Esses são os bloqueadores dos hormônios, são os entupidores, são os disruptores endócrinos que tanto a gente estuda e que tira o receptor da sua frequência adequada. Então, é muito importante para que um tratamento hormonal seja eficaz e otimizado a eficácia dele,
que a gente coloque esses receptores na frequência adequada, ou seja, calibre os receptores hormonais para que haja, lembrando que os receptores são campos eletromagnéticos que têm uma frequência e que chamam aqueles hormônios que têm a mesma frequência para se atrelar àquele receptor. Então, gruda no receptor, liga na porta, entra na porta e passa a informação para dentro da célula do que exatamente vai ter que ser feito lá dentro. Então, os receptores, eles precisam passar por processos de calibração, de ressonância, de colocar eles na frequência correta. Aqui a linha Recept Quantic tem uma função primordial para que a gente possa trabalhar nesse sentido, possa colocar o receptor na sua frequência adequada, porque o que adianta eu querer fazer um equilíbrio hormonal se os meus receptores não estão sintonizados na frequência dos hormônios que eu estou querendo reequilibrar? Nós precisamos também desintoxicar esses receptores, né? Para que possa haver uma informação desse sistema de forma desbloqueada, que precisa haver um fluir dessa informação. Para que essa informação possa fluir, eu preciso estar com esses receptores limpos, eu preciso estar na calibração, na ressonância adequada, que é colocar eles na frequência adequada, e eu preciso fazer com que eu recupere um número de receptores de uma forma otimizada, porque com o climatério e a menopausa e com a andropausa no homem vai caindo o número de receptores. Então, a gente tem que entender que o equilíbrio hormonal diz respeito à união de receptores com hormônio. Então, se eu tenho poucos receptores, eu tenho que adequar a dose de reequilíbrio hormonal e assim por diante. Se eu tenho muitos receptores, talvez, se eu colocar menos hormônio, eu também não tenho ação. Mas eu preciso entender que antes de qualquer equilíbrio hormonal, eu preciso preparar o terreno biológico, que é o que a gente entende como desintoxicação. Aliás, tudo é sobre desintoxicação. O nosso fluir pela vida é a partir da desintoxicação. A vida, a divindade, o corpo humano e essa joia que é a hormonologia, ela trabalha a partir do equilíbrio. E esse equilíbrio precisa ser antecedido por um processo de desintoxicação. Para desbloquear os nossos receptores hormonais, nós temos vários hormônios, né? E aqui é a representação dos principais. Nós temos, então, a linha Recept Quantic. O Energicept, ele coloca o receptor do cortisol, que é o hormônio da suprarrenal, importantíssimo para o tratamento do estresse, da síndrome de burnout, do desequilíbrio do ritmo circadiano, da fadiga adrenal, que são estágios mais avançados do estresse. Então, o Energicept, ele trabalha colocando esses receptores na sua frequência adequada. Então, ele é um desbloqueador, na realidade, ele é um calibrador desses receptores. O Femicept, ele equilibra os receptores do estrogênio. O Glicocept, da insulina, muito importante no tratamento da resistência à insulina, do ganho de peso envolvido com a resistência à insulina, na pré-diabetes e na diabetes tipo 2. O Pinecept, ele coloca o receptor de melatonina, que é o grande general de 4 estrelas do corpo humano, o grande controlador de todos os hormônios, que é a melatonina fabricada na pineal, e ela controla um sono regulador, um sono de boa qualidade, um sono profundo, um sono reparador. Mas hoje a gente sabe que a melatonina é muito mais do que isso. Ele é um dos maiores antioxidantes do corpo humano, rejuvenescedores,
protetores do corpo, aumenta enormemente a imunidade. A melatonina hoje, usada em doses mais altas, ela é um anticancerígeno e promove a apoptose de células cancerígenas. Então, a melatonina, além de ser rejuvenescedora, então, se eu digo assim, se eu quero não errar em hormônio, eu, Débora, eu sairia daqui lá para a Amazônia sem nada, com 2 hormônios, melatonina e testosterona. Depois eu explico para vocês por que eu iria com esses 2 hormônios. Então, o Pinecept é que coloca o receptor de melatonina fabricado na pineal na sua frequência adequada. O Procept, ele coloca, que a gente falou bastante aqui no início da nossa conversa, coloca os receptores de progesterona na sua frequência adequada, ou seja, calibra esses receptores, coloca ele em calibração, em ressonância adequada. Aí sim, eu posso começar a pensar em equilíbrio hormonal do ponto de vista de matéria, porque a matéria precisa ressonar no meio quântico, precisa de uma informação biofísica para que eu possa terminar, né, concluir a informação em nível celular, porque o corpo humano é físico-químico, mas a célula nossa, ela é um campo elétrico, e todo campo elétrico ela é carregada negativamente por dentro e positivamente por fora, e todo campo elétrico tem um campo eletromagnético para poder dar força e movimentação a este campo. Então, a célula ela necessita de informação biofísica. No frigir dos ovos, toda a bioquímica ela se desdobra numa informação biofísica. É o fechamento, mas quando a gente associa o que eu chamo que é a nova medicina, é a união da medicina tradicional com todos os seus conhecimentos anatômicos, bioquímicos, fisiológicos, da medicina tradicional, com a medicina integrativa e com a medicina quântica. É a nova medicina, é a medicina informacional, é a medicina, a gente entende que as células, elas quando vão se dividindo, vão terminar em átomos, o átomo tem o mundo subatômico, os quarks, e tudo são informação. Lá o experimento da fenda dupla, da física quântica, nos diz que o elétron, ele ora é partícula e ora é matéria, ora é onda e ora é partícula. Então, depende do observador. O tirocept, ele coloca os receptores, os hormônios tireoidianos, no seu equilíbrio. Nós temos o hormônio da hipófise, que comanda a tireoide, o TSH, e os 2 principais hormônios da tireoide é o T4, a tetriodotironina, e a triodotironina, que é o hormônio que realmente faz a sua função de ação celular na glândula tireoide. É ele que liga no receptor, gente. Por isso que eu estou falando o tempo inteiro de receptor, porque nada adianta fazer equilíbrio hormonal se não tiver receptor. Eu posso usar uma via de equilíbrio hormonal elitizada, extremamente importante, extremamente nanomolécula, como são os implantes hormonais subdérmicos, que são colocados embaixo da pele através de uma microcirurgia e tem uma entrega extraordinária. Mas essa entrega precisa ter um receptor funcionando de forma adequada. E o Urocept, que desbloqueia, que liga, que coloca em ressonância os receptores da testosterona. Bom, para que tudo isso possa acontecer, eu falei que a gente precisa limpar o terreno biológico. O terreno biológico, o princípio da limpeza do terreno biológico é colocar esse terreno em primeira linha em desintoxicação. Nós falamos aqui numa parte de desintoxicação que não deixa de ser desintoxico de uma frequência desequilibrada. Esse receptor ele pode estar entupido, bloqueado por bloqueadores hormonais, e ele pode estar com a sua frequência de calibração totalmente fora da sintonia, que vai fazer com que o hormônio não se acople no receptor de forma adequada.
Então, no estilo de vida é importantíssimo que a gente faça exercício físico, exercício aeróbico, que melhora inúmeras funções, como a pressão parcial de oxigênio no tecido, aumenta o VO2 celular, quanto que chega de oxigênio na célula, melhora o metabolismo, aumenta a biogênese mitocondrial, e são nas mitocôndrias, né, gente, que são fabricados os hormônios e também entrega a adenosina trifosfato, que é a molécula energética do corpo humano. Então, toda doença, toda e qualquer doença está envolvida com mitocondriopatia. Então, sempre quando a gente quer melhorar a saúde, nós precisamos melhorar a gênese mitocondrial e desintoxicar as mitocôndrias. A gente vai ver ali que eu vou falar sobre o coexitox, que é da linha da homotoxicologia, é importantíssimo para desintoxicar a ação mitocondrial e melhorar a produção de energia, de ATP. O exercício físico ele também diminui a resistência à insulina e melhora o status de energia de uma forma geral. Ele atua como antidepressivo, porque ele melhora a expressão de alguns hormônios, como a endorfina, como a testosterona, como a serotonina. Outro tipo de exercício fundamental para a saúde hormonal é o exercício muscular, a musculação. Ela aumenta a massa magra, aumenta o metabolismo, diminui a resistência à insulina, é fundamental para quem tem síndrome de ovário policístico. Eu posso dizer que não tem como tratar síndrome de ovário policístico se não fizer musculação, porque eu preciso ter um agente ativo, ligante de insulina, e aí é o GLUT4 com o aumento da massa magra, começa a aumentar essa molécula, e começa a ligar melhor a insulina, eu diminuo a resistência à insulina através do aumento da quantidade de massa magra, de músculo. Acelera o emagrecimento, a musculação, melhora o equilíbrio como um todo, a postura, previne fraturas, é importantíssimo o tratamento da osteoporose e melhora o status de energia como um todo. Para que a gente possa desintoxicar o corpo humano, se faz necessário que nós começamos a modular a saúde intestinal. Nesse ponto, é importantíssimo que a gente entregue para o paciente, para o nosso interagente, como se diz quando a gente trata o terreno biológico, que a gente entregue uma informação de nutrigenômica, ou seja, qual é a melhor alimentação geneticamente correta para aquela pessoa. A gente nem fala mais em geneticamente correta, mas através da epigenética, de como que aquele corpo lê aquela substância em matéria de digestibilidade, de quantidade enzimática, de absorção. Nós usamos na nossa prática clínica uma análise que usa fisiologia elétrica, que é o ES-Complex, que é um exame totalmente não invasivo, rápido, indolor, tem resultados imediatos e de alta acurácia, onde consegue nos mostrar várias informações, como resistência à insulina, presença de síndrome metabólica, o controle da pressão arterial, a característica de como é que está o endotélio, enfim, nos mostra inúmeros parâmetros, são vários exames junto, e nos mostra também, ali através de ressonância, qual é o melhor tipo de alimento que nós devemos usar no nosso dia a dia para que a gente possa melhorar a informação, diminui a resistência à insulina, diminui o processo inflamatório e melhora a saúde intestinal, melhorando a nossa microbiota, diminuindo a disbiose, nos tornando mais eubióticos, nos tornando mais desintoxicados, e por conta disso, então, a gente começa a ter um terreno biológico mais adequado para poder equilibrar os nossos hormônios. Para isso, é muito importante que a gente equilibre esse ambiente, então podemos usar o Digeres, que traz todo um equilíbrio para esse tubo intestinal, o Digeril, que é a associação desse tubo intestinal equilibrado do ponto de vista frequencial, juntamente com as enzimas digestivas, que são de fundamental importância como elementos primordiais para que a gente possa ter um processo digestório adequado e possa transformar essas moléculas
de macromoléculas e micromoléculas e micronutrientes e possa gerar um processo de absorção adequado. O Azianon, nosso queridinho Azianon, ele equilibra o pH de todo o tubo intestinal. A gente tem que entender que se o pH do corpo humano ele está alterado nos seus mais variados órgãos, nós não conseguimos ter um equilíbrio, uma saúde adequada. A inulivita, que é um excelente prebiótico, né? São fibras que quando a gente usa o prebiótico, a gente melhora a alimentação das bactérias benéficas. Então, quando a gente começa a alimentar o exército do bem, o exército do mal, ele começa a enfraquecer e não consegue mais se desenvolver. Isso vai melhorando a nossa microbiota, nós vamos diminuindo a disbiose, vamos ficando mais eubióticos, vamos melhorando todo o nosso terreno biológico intestinal. E isso melhora a nossa absorção, a nossa capacidade de captação de micronutrientes e distribuição para o nível celular e, obviamente, para poder haver fabricação de todos os elementos bioquímicos do corpo humano. Aqui também nos ajuda muito o Colonflan, que trabalha nesse processo inflamatório, o Croniflan, importantíssimo. Eu acho que Croniflan deve ser usado para todas as pessoas que têm disbiose, porque todo mundo tem algum processo inflamatório subclínico vigente no seu dia a dia. O Glutac, que é a informação de glutamina, glutamina é fundamental para alimentar os enterócitos, que são as células do intestino. Então, o enterócito, quando nós estamos com disbiose, eles ficam aplasiados, ficam murchados, ficam murchos, ficam um tamanho bem pequenininho. Eles eram altos assim, vão ficando pequenininhos. Então, isso diminui a capacidade absortiva, nós vamos diminuindo o que nós conseguimos absorver e vamos ficando desnutridos. E isso gera um descompasso em toda a bioquímica e, obviamente, na fabricação hormonal, porque o hormônio precisa de matéria-prima e matéria-prima precisa de processo absortivo. Processo absortivo precisa de enterócito, de intestino modulado e saudável. O glutac é um informador que aumenta a captação da glutamina, trazendo aí a informação frequencial da glutamina de fundamental importância também no intestino permeável, na permeabilidade intestinal, também chamada leaky gut, que acaba translocando um maior número de toxinas para dentro do corpo humano através da abertura das células do nosso intestino. Aqui eu fiz um resuminho de tudo que a gente pode usar aí para tratar a disbiose, né? Podemos usar o Digeril, tudo que eu já falei ali, o Digeris, o Azianon, a Inulivita, Colonflan, Croniflan, Glutac, que é a frequência, a própria glutamina, costumo usar em pozinho, 5 gramas a 15 gramas à noite. A aloe vera, muito importante, uma planta fundamental aí para tratar a disbiose, a vitamina D, que melhora as junções ali espessas do intestino, cola aquelas junções, ajuda a colar as junções, além de todo o agonismo da vitamina D, que é um hormônio, né, que modula o sistema imunológico. Ela age em mais de 3.000 ações dentro do corpo humano. É fundamental aí para tratar a sensibilidade à insulina, a pré-diabetes, a diabetes, a modulação da defesa orgânica, enfim, a gente pode ficar falando aqui 3 horas só de vitamina D. Os probióticos, aí eu sempre coloco probiótico, um cepa específica, quando a gente já iniciou um processo de modulação hormonal e quando a gente já iniciou também a instalação, o treinamento de uma alimentação de melhor qualidade. A tintura de Nogueira, que a gente trouxe lá da nossa formação da Clark, que é tão importante para tratar, é um vermífugo de amplo espectro e que também trabalha na desintoxicação, e a clorela, uma alga importantíssima para o processo de desintoxicação. Na desintoxicação é muito importante que a gente trate o terreno biológico como um todo, a base do funcionamento do corpo humano, lembrando que nós temos de toxinas,
11 milhões de substâncias químicas catalogadas como disruptores endócrinos, né? Sendo que 3 mil são produzidas em larga escala. E nós, no meio de todos esses venenos no nosso dia a dia. A desintoxicação é muito importante aqui, os principais disruptores endócrinos podem ter metabólitos de medicamentos, produtos de limpeza doméstica, tem bloqueadores de hormônio. O alumínio é muito usado no sistema de tratamento de abastecimento de água, floculação. Os metais pesados, o chumbo, o níquel, o arsênico, o cádmio, o mercúrio, os pesticidas, isso tudo bloqueiam os receptores que a gente tinha falado e bloqueia todo o sistema hormonal para poder ter um agonismo adequado. Então, sem desbloquear, não há possibilidade da gente poder ter um fluir no equilíbrio hormonal de forma adequada. Os pesticidas, os herbicidas, os agrotóxicos usados também ali na produção dos alimentos, os lençóis freáticos que estão contaminados em grande quantidade por essas substâncias. Os fitalatos, que estão presentes nos cosméticos, shampoo, verniz de unhas, solventes, embalagens de alimentos, brinquedos, os parabenos, que estão nas maquiagens e produtos de limpeza, o bisfenol, que está no plástico, as dioxinas na água, no solo, no ar, são de produtos de processos industriais e são cumulativas. Os produtos do metabolismo celular, os parasitas, vírus, fungos, bactérias e as toxinas emocionais, como a raiva, a culpa e o medo, que nos acompanha aqui no planeta Terra de uma forma continuada, porque nós ainda precisamos limpar muito os nossos programas de crença limitante. Aqui, então, eu trago o exemplo do pesquisador, Dr. Hawkins, que fez o seu pós-doutorado estudando a frequência das emoções, e nós nos dividimos entre emoções de expansão e emoção de contração. Então, o medo ali vibra em 100 Hz, assim como a raiva em 150 Hz, e aí quando nós vamos tendo coragem, a gente já passa para 200 Hz, e quando nós temos disposição, aceitação, ou seja, a aceitação já é o início de um processo evolutivo de expansão, onde a gente precisa aceitar o que é, olhar para o que é, e a partir daí nós podemos trazer uma transformação. Eu aproveito esse momento, porque dia 25 agora, na Casa Terapêutica, vai ter o Destrave a Sua Vida, eu sou mentorada do Cleiton Alves, na Casa Terapêutica vai ter durante o dia todo, dia 25, não sei se ainda tem inscrições, mas vale a pena para vocês estudarem um pouco sobre física quântica e como usar isso na prática diária da nossa vida, para que a gente cada vez mais treine emoções de expansão. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é tão simples, mas estou dizendo que é possível e que a gente pode usar técnicas como Ho'oponopono, técnicas de desintoxicação emocional, como a EFT, como também os processos de cura sistêmicos, processos aí que trabalham com as terapias holísticas de uma forma geral. Eu sou terapeuta também, além de médica. A vicariação progressiva, que trabalha ali, como que a doença ela vai invadindo? Ela vem da matriz extracelular e contamina a matriz. A homotoxicologia se dedica à limpeza desse ambiente, né, desse processo, trazendo uma vicariação regressiva. A doença, através das toxinas, ela vai invadindo do espaço da matriz extracelular para a membrana celular, que é, na realidade, o cérebro da célula, é a inteligência da célula, está na membrana celular e não no núcleo. Os receptores e aí o intracelular, alterando completamente a informação celular e começando os processos de doença. Aí é de muita importância que a gente use os frequenciais para desintoxicar. O quelanthus, que limpa metais pesados, o brísio, que é um antioxidante, o hepatodetox, que
detoxifica as células do fígado, todo o fígado como um todo, o linfodetox, desintoxicando o sistema linfático, o renal detox, o sistema renal, o coenzitox, que detoxifica a linha toda da coenzima Q10, ali da detoxificação da mitocôndria, importantíssima, pois é na mitocôndria que nós geramos energia e nós fabricamos hormônio também dentro da mitocôndria. O Krebs é importantíssimo para o tratamento da mitocôndria, né, para melhorar o ciclo de Krebs, que é fundamental para a produção do ATP, da moeda energética do corpo humano, adenosina trifosfato, que é produzido dentro das mitocôndrias. Então, todas as doenças, elas são baseadas na mitocondriopatia. O neurotóxico que limpa as emoções daquela escala de Hawkins ali contraídas, as emoções negativas, o trauma-vit que, através da frequência do rubídio, diminui a onda, a potência da onda do trauma, então a gente consegue falar sobre o trauma que nós passamos de uma forma mais suave. O neurovit, que é importantíssimo para tratar os fenômenos de ansiedade, o consciência também para a ansiedade, para melhorar a consciência, para melhorar a percepção, a autoestima, melhora o sistema parasimpático, então diminui a irritabilidade, aquela mente muito agitada. O Pinequant, o Pinequant, que é importantíssimo para aquelas pessoas que tiveram Covid ou que foram imunizadas com a vacina do Covid e que estão com parefeitos. Ele equilibra as subunidades da proteína Spiker e também ajuda nos processos de perdão e de auto-perdão, tão importantes para nós no cotidiano, para que a gente possa evoluir para o próximo nível de consciência, para um outro nível de consciência. Aqui é todo um resumo de tudo que eu falei sobre desintoxicação. Aqui o Krebs é muito importante a gente usar o NAD, a nicotinamida adenina dinucleotídeo de hidrogênio, que é o principal coenzima do corpo humano. Nós usamos na forma de implante, porque aumenta enormemente a entrega, né? O NAD é a nicotinamida adenina dinucleotídeo de hidrogênio, ele é o doador de elétrons da mitocôndria, então o corpo humano só consegue funcionar se tiver atividade mitocondrial, faz restauro e reparo celular, é a gasolina para a mitocôndria, o NAD. O NAD otimiza o sistema imunológico, quanto mais NAD, mais imunidade eu tenho. É um potente antioxidante, age mais como cofator de mais de 1000 tipos de enzima. Ele tem um poder de anti-envelhecimento, estimula a tirosina hidroxilase, que é uma enzima-chave na produção de dopamina, então melhora o foco, melhora a energia, melhora o desempenho, é fundamental para tratar, junto com todo o tratamento tradicional da doença de Parkinson. É um rejuvenescedor, recupera a fadiga, melhora a energia, melhora a libido, juntamente com a ocitocina, estradiol, testosterona, potencializa o tratamento da pré-diabetes e do diabetes. O NAD ele melhora a ação da insulina, né? Melhora todo o processo de aproveitamento da insulina, então é fundamental o NAD no tratamento da diabetes, da pré-diabetes e da resistência à insulina. O NAD também, que a gente usa na forma de implante, aumenta a capacidade cognitiva, quer dizer, nós aprendemos, ficamos mais inteligentes com o NAD, tem um importante papel nos processos de desintoxicação celular, acelera os processos de emagrecimento, porque melhora todo a dinâmica do metabolismo celular, melhora o aproveitamento dos micronutrientes. O NAD faz com que tudo que eu entregue para a célula possa captar, pegar e usar com muito mais facilidade. Então, por isso, quando a gente faz implante, a gente sempre coloca o NAD junto, porque ele vai otimizar toda e qualquer função que a gente tenha colocado como uma estratégia no tratamento hormonal do paciente. E o NAD também diminui a pressão arterial, ele é fundamental em todos os processos de modulação hormonal. Nós usamos também
como coadjuvantes, técnicas, eu não digo como coadjuvantes, mas como eles são elementos muito importantes para acelerar no processo de desintoxicação através de informação biofísica, de troca iônica, aos equipamentos biofísicos como o Hidrovitalis, o Raif, o Killer, o Zapper, enfim, deixa eu ver por onde eu ando. Bom, a modulação hormonal ela precisa ter uma informação adequada, equilibrada, então precisa equilibrar esse eixo que controla todo o sistema hormonal, desde o sistema nervoso central até o sistema nervoso periférico, as glândulas e cada estrutura periférica que está envolvida no equilíbrio hormonal. Nossa, gente, estou falando, estou para papagaio. Eu já estou cansada de falar, eu. Bom, mas aí, então, gente, é que é muita coisa hormônio, né? Eu só estou dando uma pincelada aqui para a gente poder falar sobre tanta coisa que tem sobre o equilíbrio biofísico, né? E o equilíbrio frequencial no processo de modulação hormonal e de equilíbrio. Então, esse eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que também ele vai para tireoide, para ovário, para testículo e para todas as outras estruturas que estão aqui apresentadas e que a gente deve equilibrar com os frequenciais, porque quando a gente equilibra o eixo, através do equilíbrio da frequência desse eixo HPA, hipotálamo, hipófise adrenal, tireoide, ovários e testículo, nós conseguimos fazer um equilíbrio hormonal, uma modulação hormonal muito otimizado. O paciente rapidamente responde, porque nós estamos dando uma informação diretamente para a célula. Aqui é o suprarrenal, que controla todo o sistema aí, de controle do estresse e de equilíbrio do simpático e do parasimpático, tão fundamental para a nossa vida do dia a dia, né? Então, o equilíbrio quântico na menopausa, a gente deve usar o feminino. O feminino equilibra exatamente aquele eixo que a gente estava falando ali, né? O HPA, o hipotálamo hipófise adrenal, tireoide, ovários e testículos. O hormotox, que é da homotoxicologia, que limpa esse eixo, desintoxica esse eixo. O eixo HPA, tireoide, ovários e testículos. Então, eu acho que é importante primeiro você usar o hormotox e depois o feminino. Ou você primeiro equilibra e depois limpa. É importante também o climário equilibra os sintomas do climatério, que é aquele momento que antecede a menopausa, né? Da menopausa e do envelhecimento feminino. O climatox também da homotoxicologia desintoxica o eixo HPA, hipotálamo hipófise adrenal, usado muito usado para calorões, para irritabilidade da mulher, que é muito comum nesse período. O Venus Flower, que é fundamental para o período, para melhorar a libido, podendo ser usado também na forma intravaginal com aplicador. Aqui o método que nós usamos de tratamento, que é o método da doutora Débora Balaguês, que recebe o meu nome, foi feito e desenvolvido pela minha experiência, aí são mais de 20 anos trabalhando com equilíbrio hormonal, e é uma sequência, lembrando que tudo começa com estilo de vida, e para que a gente possa ter uma saúde física, emocional e espiritual, porque isso é a base para que a gente possa subir essa pirâmide, né? Sem isso, ali a gente falou muito sobre potencializar os receptores hormonais, aqui é uma fase, é um dos processos do método doutora Débora Balaguês, e falamos aqui de algumas partes, como a saúde intestinal, a desintoxicação, um pouquinho de saúde mitocondrial. O equilíbrio hormonal é uma das mais importantes ferramentas para intervirmos a favor da saúde das pessoas. Os hormônios trabalham a favor da vida. Muito obrigada. Aí estão os meus contatos e eu estou à disposição para quaisquer dúvidas que possam ter sobre esse assunto. É bastante complexo, é muito grande, a gente fez apenas um en passant aqui de uma forma um pouco mais sistêmica. A gente podia passar um sábado o dia inteiro falando disso, né? Fazer um curso sobre isso. É É lindíssimo. conteúdo, né?
É muita coisa. E assim, se a gente fica falando mais, fica cansativo. Então, eu disse para Priscila que era importante fazer módulos. Outra hora a gente fala sobre modulação hormonal intestinal, outra hora sobre sono, sobre melatonina, a gente vai indo. Porque aí eu acho que as pessoas acabam aprendendo um pouco, né? Do que se a gente começar a falar muita coisa, que já fiquei um Sim, papagaio aqui todo esse tempo. muita informação, né? Mas eu estou à disposição e agradeço também. A qualquer dúvida que tiverem, podem perguntar, que eu vou, dentro daquilo que eu já conheço, que eu sei, vou procurar simplificar. Perfeito. Eu vou ler aqui duas perguntinhas que tem, são parecidas, eu vou dar uma compilada aqui, tá? Tá. A Helena tem 59 anos e faz modulação com hormônio bioidêntico, tá? E o Uhum. médico ginecologista disse que depois dos 65 não precisa mais. Se estaria correto isso. E até que idade, mais ou menos, tu tem esses receptores hormonais. E uma outra pessoa falou que tem uma cliente com 80 anos e que a reposição hormonal, o médico falou que não é mais necessário. Tem uma idade para a gente chegar nesse denominador comum, assim, porque é difícil tu falar em idade, né, um número. Então, nós, quando nascemos, né, nós temos uma tenra idade, nós temos o corpo humano em total equilíbrio. Quando nós somos nenezinho de colo, nós temos uma grande quantidade de NAD, por exemplo, nicotinamida, adenina dinucleotídeo. E nós estamos em uma maturação do nosso sistema hormonal. Quando nós chegamos no ápice da nossa juventude, que é aos 25 anos, 25 anos, nós estamos com todos os hormônios em equilíbrio. Então, o nosso corpo funciona com a máquina total. Tem muito mais energia, mais imunidade, maior desempenho, melhor memória, melhor libido, melhor sono. Por quê? Porque os hormônios é que controlam a ação celular. Enquanto há vida, tem que haver controle celular, tem que haver equilíbrio celular. Quando a gente vai chegando em torno dos 60 anos, vai diminuindo o número de receptores. Mas eu cheguei a falar aqui sobre o estímulo dos receptores de forma adequada, colocando eles de forma calibrada com a linha Recept Quântica e adequando a quantidade de equilíbrio hormonal para cada idade. Eu posso dizer a vocês que eu tenho paciente com 82 anos, aliás, tratando diabetes e menopausa, fazendo equilíbrio hormonal, e essas pessoas estão com uma vitalidade altíssima. Não existe idade. Existe um paradigma que é falado sobre a janela de oportunidade em relação ao uso dos hormônios, mas isso, na realidade, não é uma verdade fisiológica, porque enquanto há vida, há necessidade de ter vida de qualidade. E para poder ter vida de qualidade, eu preciso que os meus maestros do corpo humano estejam trabalhando de forma adequada. Logicamente, para cada paciente, para cada situação, para cada tratamento clínico existe uma indicação adequada. Para isso tudo a gente faz exames, faz todo um levantamento com muita acurácia para poder entender o que é melhor para cada indivíduo, sempre olhando também para o equilíbrio físico, emocional e espiritual, porque nós precisamos ter uma conexão com Deus, a nossa conexão com o divino tem que ser muito forte, nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar, mesmo sem a gente ver, a gente precisa primeiro acreditar, porque isso aumenta os nossos hormônios de recompensa, como a dopamina, melhora a endorfina, melhora a serotonina. Nós temos, então, a nossa neuroquímica cerebral está muito relacionada com o nosso comportamento, com o nosso comportamento emocional e com o nosso comportamento espiritual. Então,
Equilibrar hormônio diz respeito a uma lei divina, porque eu digo que os hormônios que são controlados pelos chakras, que são equilibradores lá da medicina tradicional chinesa, são vórtices equilibradores que controlam cada glândula endócrina, traduzem para o mundo físico essas moléculas, que são moléculas bioquímicas com informação também eletromagnéticas, elas são necessárias, são de fundamental importância, são primordiais e não pode haver saúde equilibrada sem ter saúde hormonal equilibrada. Perfeito. Tem um questionamento aqui que a senhora falou que ia explicar por que que levaria consigo para a Amazônia melatonina e testosterona. Por quê? Por quê? Porque a melatonina é o grande regulador do corpo humano, tá? A melatonina ela está aí pela ciência para ser retirada do catálogo de hormônios, né? Ele é o equilibrador de todo o sistema. A melatonina, ele é um antioxidante, ele é rejuvenescedor, aumenta o sistema imunológico, ele promove um sono regulador, e para que a gente possa ter saúde, a gente precisa ter sono de qualidade. E a gente precisa também ter um sistema imunológico de qualidade. E precisamos sempre estar combatendo os radicais livres, então levaria a melatonina. A testosterona é um hormônio que traz força, energia, massa magra, libido, e ela pode ser na mulher menopausada, na mulher no climatério, pode ser convertida a parte da testosterona em estradiol, então num hormônio eu já tenho dois hormônios, eu protejo os meus ossos, o cérebro, o coração, eu tenho mais foco, eu tenho mais determinação, eu diminuo a energia, a frequência do medo com a testosterona, porque eu me sinto mais com maior poder. Então, por isso, eu levaria esses dois hormônios comigo, a melatonina e a testosterona. Obviamente, todos os hormônios são muito importantes, mas esses eu acho que são o carro-chefe de todo o sistema hormonal como um todo. Perfeito. Tem mais uma aqui. Lipedema aos 60 anos está relacionado com desequilíbrio hormonal? Está relacionado com desequilíbrio hormonal e está relacionado principalmente com um processo inflamatório com uma grande quantidade de radicais livres e com diminuição da atividade correta do sistema linfático. É uma doença, o lipedema. Hoje a gente precisa, para poder tratar o lipedema, a gente tem que tratar muito a desintoxicação, mudar o estilo de vida, porque está muito relacionado com a retenção de toxina. Onde tem muita toxina, tem muita retenção hídrica, porque desculpa, a água ela gruda a toxina e fica todo mundo ali embolado e começa a ter uma manifestação de celulite, de flacidez, de degeneração do tecido conjuntivo, o que a gente vê no lipedema, que é uma alteração ali, principalmente no membro inferior, de toda a anatomia, de todo aspecto da pele, qualidade do tecido conjuntivo e do sistema linfático. É muito Perfeito. importante o Drenil, né, o linfodetox, para trabalhar entre todas as outras ações que a gente precisa do ponto de vista fisiológico, hormonal, comportamental, estilo de vida, né, e alimentar para essa patologia. Perfeito. E a última pergunta aqui é sobre o exame. Onde é que faz esses exames que você falou? Fazem na nossa clínica, Na fazem, clínica hoje mesmo. acho que fazem em outros lugares também, o pessoal da medicina do esporte faz também, mas a gente faz, ali estão os nossos contatos, esse exame tem várias leituras no campo biofísico, nutrigenômica, pesquisa de metais pesados, de vitaminas e minerais que estão em biorreceptividade celular, porque a gente pode medir as coisas no sangue, mas o sangue ele é um elemento de transporte, então tudo que está no sangue não quer dizer que vai estar na célula. E o que realmente funciona é o que está na célula. A gente precisa ter essas duas informações, porque são momentos, né, do corpo humano. O corpo humano tem vários compartimentos e a gente precisa ter essas informações para poder montar a melhor estratégia para cada pessoa. Eu vi ali uma outra pergunta, mas ela desapareceu, não consegui
Lê. É sobre depressão, algo assim. Tu Aqui consegue ler tem aí? uma, ó, Mas que vê aqui, tenho 60 anos, ando com crises depressivas, síndrome do pânico. Isso também pode ser relacionado ao hormônio? sempre, qualquer patologia, ela tem relação com o hormônio, porque os hormônios é que controlam a ação celular. Então, tudo que está acontecendo no meu corpo, no teu corpo, no corpo de qualquer pessoa, de bom, nós temos um agonismo celular adequado, equilibrado, e o de não muito bom, nós temos um desequilíbrio hormonal. Não quer dizer que a doença ela seja o único componente seja os hormônios, mas os hormônios são o elemento que sem equilibrar eu não consigo equilibrar o resto tudo, porque eles é que passam a informação, eles são o plug, né? Eles são a entradinha ali USB que liga no buraquinho. Então, se eu não estou conseguindo passar a informação correta, não tenho como ter uma qualidade, uma saúde equilibrada, isso é impossível. Mas não quer dizer que uma situação de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade, esteja galgada somente no desequilíbrio hormonal. A resposta é o seguinte: existe desequilíbrio hormonal, sim, e pode ser que o desequilíbrio hormonal seja o único causador dessa situação, mas precisa ser investigado para poder tratar, porque toda patologia, todo desequilíbrio, ele é multifatorial e precisa ser visto e equilibrado todas as pontas que estão envolvidas em cada processo. Perfeito, maravilha. Então, acho que é isso, doutora. Então, tá bom. Muita Então, informação. é bastante, né, Agora é Marcelo? trabalhar as ideias com isso tudo que tu entregou aí, Então, tá bom. tá? Então, um beijo, muito obrigada para todos vocês, para a Pri, para ti, para o nosso querido Jone, que está lá na casa e nós estamos aqui orando e vibrando por ele, que logo, logo ele vai estar aqui pulando Sem com dúvida. nós. Vai estar enlouquecendo todo mundo aí. Um beijão então. Ó, Muito muito obrigado querido. por aceitar nosso convite. Tá Para nós bom, é uma honra beijo. estar aqui junto contigo, Tá bom, querido. tá? Obrigada, tudo de bom. Muito Obrigado. obrigada. Boa semana para todo mundo. Obrigado pela participação de vocês. Nos encontramos na próxima. Beijo!